Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Bom, será que é verdade? Meu nome é Claudeci, bem-vindo ao meu canal. Essa frase é um provérbio no meio cristão. Sim, apesar de estar inserido entre os cristãos, assim como eu, ela não é uma frase bíblica, acredita? Não, não é. Se bem que, apesar de não ser uma frase bíblica, eu posso te provar que ela foi inspirada na Bíblia. Eu busquei alguns versículos aqui que tinham relação com essa expressão. E veja só, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E em Provérbios, ainda diz o seguinte, no capítulo 13, versículo 20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Veja, apesar dessa frase não ser bíblica, ela tem muita relação com a Bíblia. A Bíblia nos ensina exatamente isso. Com quem eu ando, provavelmente eu me torno semelhante. Com quem eu ando, se eu ando com uma pessoa inteligente, eu vou me tornar inteligente. Se eu ando com uma pessoa, digamos, burra, eu me tornarei um burro. Uma pessoa incompetente, medíocre, etc. Uma pessoa próspera, eu me tornarei próspero. Claudeci, isso é por base de mágica? Obviamente que não. Vou explicar um pouquinho melhor. Vou tentar fazer uma pequena analogia. Digamos que você é uma pessoa muito limpa na casa, né? Gosta da sua casa bem arrumada, muito limpa, sem sujeira, sem poeira. Aquela pessoa que realmente gosta, digamos que até tem um vício de limpeza. Quando você vai na casa de uma outra pessoa e lá você encontra sujeira, digamos, um pouco exagerada, vamos assim dizer. Você chega na casa da pessoa, você vê papéis jogados para o chão afora, restos de comida, restos de biscoito, a marca de chocolate no sofá, aquela que não foi nem tentada limpar. Mas você vai vendo essas coisas, você normalmente se sentiria incomodado. Mas se eu te dizer que existe uma coisa boa no nosso cérebro, vou tentar encaixar as coisas para você entender. Existe uma coisa boa no nosso cérebro que se chama capacidade do nosso cérebro. O nosso cérebro ele é tipo um elástico, né? Ele é elástico, ele tem a capacidade de mudança, de moldar-se. Por que eu estou trazendo isso? Veja, no primeiro dia você vai se sentir incomodada com aquela sujeira, correto? Se você convive com aquela sujeira um dia, 2 dias, uma semana, um mês, você já não vai se sentir tão incomodado assim, porque você começa a sentir que aquilo é normal, a se adaptar àquilo. O nosso cérebro ele é adaptável. Então, quando você começa a se adaptar àquela sujeira, você já não consegue enxergá-la como um problema. Você começa a passar a viver naquela sujeira e trazer aquela sujeira para a sua realidade. O mesmo é sobre outras áreas do ambiente. Se você convive em um ambiente tóxico, provavelmente você vai ser contaminado. Se você convive com pessoas que o tempo todo te puxam para baixo, provavelmente você vai se sentir para baixo. Se você está numa casa, e isso com os pais, por exemplo, é muito forte, quando os pais chamam a criança de burra, incompetente, aos poucos aquela criança ela vai acreditando nessas frases e começando a se sentir dessa forma. Quando ela faz alguma coisa ali que deu errado, ela lembra da frase do pai. Nossa, o pai falando, você é burro. Ele tenta fazer alguma coisa, erra numa prova, tira uma nota baixa, ele, caramba, eu sou burro mesmo. Claro que isso é inconsciente, mas aquela frase vai, nossa, eu sou burro mesmo. Se o pai chama ele de competente, ele tenta criar alguma coisa e falha, naturalmente o cérebro vai, nossa, eu realmente sou incompetente, o meu pai tinha razão. Veja, um ambiente onde a gente está inserido influencia tanto naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz, que nós nem percebemos a necessidade de mudança. Essa semana, eu estava até então, já nos últimos 4 ou 5 meses, eu estava trabalhando de home office lá na minha casa. Como eu mudei de casa recentemente, o meu escritório ainda não está da forma como que eu gostaria. Então eu improvisei um escritório lá. Só que ele ficou um escritório, uma sala muito escura, sem ventilação, apesar de ter o conforto, né, de um ar-condicionado, enfim. Estava me deixando um pouco deprimido, sem criatividade, desanimado, gerando muitas dores de cabeça. Então eu voltei aqui para esse ambiente, que é o escritório de uma das empresas.
Aqui já comecei a ter uma criatividade diferente, um desenvolvimento diferente. Só pelo fato de estar no ambiente da empresa, começou a mudar um pouco mais a minha cabeça e voltar àquela visão de prosperidade. Então, ao olhar aqui, como você pode ver, o escritório da empresa ele é bem montado, isso trouxe para mim novamente uma visão de, caramba, de empoderamento, sabe? Uma visão de olhar assim, não, pera, olha tudo que eu consegui construir nos últimos 8 anos. Isso muda totalmente a forma com que a gente enxerga as coisas. Então, essa questão do ambiente, não importa em qual área você esteja, tá? Seja na família, seja no ambiente profissional, seja no colégio. Se lá no colégio você anda com a turma do fundão, que só faz bagunça, tira nota baixa, a sua exigência natural vai ser que não estude e continue tirando nota baixa igual eles. Por quê? Porque se você está na convivência com essas pessoas, eu não estou falando que você não deve ser amigos, por favor, não entenda dessa forma. Só que é uma questão de tribo. Se você anda com aquela tribo, normalmente para ser aceito na tribo, você vai ter que fazer o que a tribo faz. Então, se a galera lá na hora de estudar, não falou assim, vamos estudar não, bora fugir da escola. Se você não for com eles, você vai ser o maricas, você vai ser o filhinho do papai, porque você não entrou na tribo. Então você automaticamente, sem querer, querendo ou não, você vai ir fazer o que aquela tribo está fazendo. Então se você convive com aquela galera do fundão, normalmente você vai tirar notas baixas. Se você não tira notas baixas, é porque você não está inserido na tribo do fundão. E se você anda com a turma da frente, normalmente você vai se sentir, no mínimo, incomodado de tirar notas baixas. Então você vai se propor a estudar um pouco mais. Por quê? Porque aquela turma fala de notas, aquela turma fala de empoderamento, aquela turma fala sobre ser o melhor da sala. E você automaticamente vai querer sim. Eu lembro quando eu andava com meus amigos, eu tinha a turma do fundão e tinha a turma da frente. Em um determinado momento que eu andei com a turma do fundão, andei literalmente, entrei na tribo, entenda dessa forma. Eu comecei a praticar o que eles praticavam. Eu comecei a fazer o que eles faziam para ser aceito no meio deles. E graças a Deus, em um determinado momento, eu comecei a ir para a turma da frente. Então ali eu me senti mais cobrado a estudar, mais cobrado a prestar atenção. Os assuntos eram mais relacionados aos assuntos da sala, à evolução, a melhores notas. Veja, no colégio isso já acontecia. Quando eu trago para o meio do empreendedorismo, o mesmo acontece. Quando você vai começar uma empresa, se você não tem ao seu redor pessoas que acreditam em você, e pelo contrário, você teria pessoas que te puxariam para baixo e falariam só coisas que deixariam você do medíocre para baixo, provavelmente você não vai conseguir abrir uma empresa. Aí que você tem que entender que a mudança de ambiente ela é necessária. A mudança de ambiente ela é necessária para que você consiga mudar a forma com que o seu cérebro age. Lembra que eu comentei no início sobre que o nosso cérebro ele é elástico? Claro, eu não vou falar aqui a nível científico da coisa, porque eu não tenho essa formação. Mas o mínimo que eu já pude compreender é que o nosso cérebro ele é capaz demais de se moldar. Ele é capaz demais de... Como que eu posso falar? Ele é muito resiliente. Se por um lado isso é ruim, por quê? Porque, como o exemplo da sujeira, o seu cérebro ele foi resiliente, ele começou a acostumar com a sujeira. Aquilo passou a ser normal. Por outro lado, é muito bom que eu consigo reprogramar o meu cérebro, eu consigo fazer com que o meu cérebro acredite em novas coisas. Veja, quando eu começo a andar com pessoas que são prósperas, eu começo a acreditar naquilo, como nas notas. Olha, eu estou andando com a turma da frente, eu começo a tirar notas melhores porque eu acredito que seja possível. Porque eu começo a ver o que eles fazem, eu começo a repetir aquilo, ou seja, eu estou moldando uma pessoa do qual eu quero ser. Num ambiente empresarial, o mesmo se vale. Se eu começar a olhar para pessoas que são improdutivas, para olhar para pessoas que são medíocres, provavelmente eu vou continuar sendo medíocre. Mas se eu começo a olhar para pessoas que são prósperas, pessoas que eu quero moldar, e eu começo a olhar para aquelas pessoas, olha, esse empreendedor aqui, olha como que ele age, como que ele se veste, como que ele conversa, quais livros ele está lendo, quais canais ele está assistindo, quais vídeos, quais podcasts aquele cara está inserido. Eu começo a moldar o meu cérebro para essa nova realidade. Veja, o ambiente ele é tão
tóxico às vezes, que ele pode fazer você desistir de um sonho que você tem. Eu trabalhei muito tempo dentro de empresas, né, com turmas envolvidas e tal, e dentro dessas empresas, cara, você consegue ver aquelas pessoas que admiram o seu sucesso e aquelas pessoas que invejam o seu sucesso. Quando você está no meio empresarial, você precisa entender qual tipo de mentalidade que você vai adquirir para que você consiga crescer e prosperar dentro desse ambiente. Repito, seja na escola, seja no trabalho, né, como CLT, seja no meio do empreendedorismo, você precisa sempre, o tempo todo, buscar experiências novas. Claudeci, além de tudo que você já disse, o que um ambiente vai trazer para mim? Vamos lá. Quando você muda o ambiente onde você está inserido, primeiro, você já muda a sensação física. Por exemplo, se você vai em uma cidade muito rica e totalmente organizada e você vê aqueles prédios maravilhosos, você sente, parece que você sente o cheiro da riqueza. Não tem como. Você sente o cheiro você sente o espírito que está ali, a energia que está ali. Quando você vai para um bairro pobre, naturalmente você sente a energia que está ali. Na maioria das vezes, da pobreza, infelizmente, atrapalha a saúde, porque não tem um saneamento básico. Enfim, você sente aquela natureza que está acontecendo. O seu cérebro ele vai mudar para ambas as partes. Então veja, quando você muda de ambiente, a primeira coisa é a sensação que você tem. Quando você vai para um ambiente de riqueza, você começa a ter essa experiência de riqueza, um espírito novo, uma diferença, uma energia nova. Quando você faz isso, automaticamente você conhece pessoas novas. Então, ambiente novo, sensação nova, pessoas novas. Essas pessoas te trazem ideias novas. Essas ideias novas te trazem negócios novos, e negócios novos te trazem dinheiro novo. O que eu quero dizer com isso, Claudeci? Se você continua no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, a possibilidade de você ir para o próximo nível é quase zero. É quase zero. Se você tem a intenção de prosperar na sua vida, o primeiro passo é mudar o seu ambiente para que você consiga ter novas pessoas, novos networks, novas ideias, novo tudo, para que você saia do ponto A para o ponto B. Não sei se esse vídeo fez você entender, claro, com a minha simplicidade de falar, não sei se ele fez você entender um pouco da importância de você sair de onde você está aí no seu mundinho, parado, achando que vai fazer a diferença. Cara, muda de ambiente, anda com pessoas melhores, anda com pessoas que pensam igual a você, anda com pessoas de preferência que estão sentadas a uma cadeira acima da sua, porque você olhando ela naquela cadeira, entenda, é uma analogia, você é um cara que está na cadeira nível 1, você quer chegar no nível 2, você tem que começar a conversar com um cara que está no nível 2. Por quê? Porque quando você começa a conversar com aquele cara, com aquela pessoa, você começa a sentir a necessidade, lembra das notas? Quando você começa a andar com a pessoa do fundão é de um jeito, com a pessoa da frente é de outro, conversa com a pessoa que está do próximo nível, vá em encontros, network, faça networks, conversa com pessoas que estão aonde você quer chegar, para que você comece a adquirir essa experiência e o seu cérebro se molde, o seu cérebro mude, que o seu cérebro comece a entender a capacidade com que você tem, que talvez lá atrás lhe foi tirada, e você consiga prosperar de fato na sua vida. Mude o ambiente. Bom, se você chegou até aqui, eu te agradeço, é um prazer imenso recebê-lo, como eu disse. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha. Talvez alguém está precisando ouvir esse vídeo. No mais, até a próxima sexta.